Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o pastor Rivaldo aqui. Quero trazer uma reflexão e uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Por favor, volte a sua atenção para este vídeo que eu vou exibir aqui agora. A paz do Senhor Jesus. O que eu vou contar agora é algo surreal, sobrenatural. Eu, há 2 semanas atrás, tive um sonho e eu creio que foi uma visão. Enquanto eu estava dentro da minha casa, começou a cair aviões, mas eram aviões de grande porte. E esses aviões começaram a cair em cima de prédios, uma destruição começou a acontecer, a ponto de milhares de pessoas saírem correndo sem poder ficar nas suas casas, porque as casas estavam sendo destruídas. Mas eram milhares de aviões caindo. Eu via ali um tipo de meteoritos também caindo, fogo caindo do céu. Destruição, uma alta destruição. E nessa correria toda, de repente, começou navios a entrar na terra, porque o mar tinha subido, o mar estava revolto, e esses navios começaram a entrar na terra, era muita destruição, e eu corria para lugares altos neste sonho, e ali houve uma testificação de Deus no meu espírito. Eu perguntei para Deus, e Deus falou, ainda não chegou o arrebatamento, E ali eu entendi que o arrebatamento não tinha acontecido. Só que houve um pânico global, porque eram aviões de grande porte caindo. E quando eu acordei, eu entendi que ali foi uma revelação, uma visão de Deus que Deus tinha me passado. E o que eu entendo é que Deus está revelando a muitas pessoas o que vai acontecer neste mundo. Vem aí tempos de dores, vem aí tempos que estão anunciando últimos dias na terra, e isso não irmão, isso aqui não é nós estamos tendo previsões, não, isso aí é Deus que fala do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer. Nosso objetivo não é falar que a gente é profeta ou não é, a gente só tem que anunciar o que Deus manda, que Deus revela. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Deus ele fala de muitas maneiras, de diversas formas, Ele fala por intermédio de sonhos e de visões. Então Deus tem testificado ao meu coração que já é a última hora, que Ele está voltando. E tem horas que a gente está tão calmo, está vivendo uma vida mansa, que a gente se afasta da dependência de Deus, a gente se afasta debaixo das asas do Onipotente, do esconderijo do Altíssimo, a gente sai. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica na nossa dependência. E vivemos um tempo, irmãos, onde os homens estão vivendo uma vida normal, uma vida básica, uma igreja fria, uma igreja que já não busca como era para buscar, não obedece aos princípios, está numa vida de apostasia. E assim, Deus vai permitir certas coisas acontecer para a igreja voltar a ser humilde, porque aí Deus tira as coisas, permite algumas coisas na terra, para que a igreja, o povo da terra, os desigrejados, as pessoas que não estão crentes, as pessoas que estão vivendo uma vida de qualquer jeito, elas venham clamar a Deus, elas venham entender a palavra de Deus, elas venham ver o cumprimento da palavra. E deixa eu te falar algo, Deus vem me dizendo assim que o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Deus pode levantar esse tempo mediante essas circunstâncias, para que a palavra dele seja propagada e ela seja aceita, porque as pessoas terão sede. Está vindo dias de sede, está vindo dias de fome, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, porque Deus vai fazer um reboliço na terra. Irmãos, eu não venho aqui assustar ninguém, mas eu venho te dizer, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. E outra coisa, como você sonhou com um avião caindo, aviões de grande porte caindo são governos, tá? Deus vai derrubar governos, autoridades. Deus vai mexer com a política. É esse o sonho que Deus está te mostrando. É um tempo em que Deus vai abater os grandes. Não é só na política, não. É os grandes mesmo. Digo num todo. Entendeu? Pessoas grandes que se sentem acima das outras, né? Que Deus vai derrubar. Outra coisa. Você sonhou com o mar, né? As águas se levantando. Isso são as nações, tá? Deus te mostrou as nações em movimento. Deus vai mexer com o mundo num todo, tá? E fogo descendo do céu é juízo, entendeu? Deus mostrou para você que o que ele vai fazer na terra é juízo. Deus vai trazer juízo sobre a impiedade do mundo, sobre a impiedade dos ímpios. Deus vai mexer com o governo, Deus vai mexer com o sistema, Deus vai mexer com o mundo. Só que esse sonho que você teve não é o arrebatamento, tá? Não é o arrebatamento. Porque muitas das vezes as pessoas sonham associando queda de avião, né, como fosse o arrebatamento. Não, isso é Deus te avisando que Ele vai mexer com o mundo. Antes do arrebatamento, Deus vai provocar, Deus vai trazer juízo, entendeu? Deus vai trazer juízo. Então Deus já mostrou para você. É um sonho profético do princípio das dores, né, que
tá ruim, vai ficar pior ainda. Então, por isso que a Bíblia diz assim, olha, Deus não fará nada sem antes revelar aos seus profetas. Entendeu? E eu creio que esse sonho que você teve aí, antes do arrebatamento da igreja acontecer, Deus já vai deixar a ponte já para a igreja se despertar, né? Para nós nos preparar e é isso aí, filho. Não tem muito do que explicar, não. É isso mesmo. Irmãos, esse vídeo foi recebido por mim através da vida do pastor Rodrigo Timóteo e na sequência o áudio que eu também acabei de mostrar, onde o homem de Deus faz uma explicação a respeito da revelação do que foi essa visão, esse sonho que o nosso pastor, nosso amigo pastor Rodrigo Timóteo recebeu da parte do Senhor. Isso muito mexeu comigo, irmãos, porque em 13 de março de 2023 o Senhor também me visitou e me trouxe uma revelação, um sonho que seria o primeiro de vários que iriam acontecer na sequência. E sendo preciso com os irmãos, eu recebi esse sonho, né? Às vezes tinha alguma mudança ali, outra aqui, mas durante 2 anos eu tive sonhos a respeito de inundações, enchentes que ocorriam em diversos lugares onde eu estava ali observando. Nem sempre eu estava na cena, mas eu estava vendo como se fosse de cima e eu via as águas invadindo cidades, derrubando monumentos e assim por diante. E como o próprio homem de Deus explica no áudio, essas águas significam as nações entrando nos seus conflitos e assim por diante. E o interessante é que desde o primeiro sonho que eu tive, e a partir de então a gente vem tendo notícias a respeito de confrontos como Rússia e Ucrânia, agora Israel, né, enfrentando o Irã, teve Israel com Hamas e assim por diante. Cada vez mais o mundo começa a ferver acerca de conflitos e tudo mais. Isso bem pontuadamente falado já no áudio que eu exibi aqui agora com os irmãos, que não se trata do arrebatamento em si, mas do aviso que o Senhor vem trazendo aos seus a respeito do que tem acontecido. Você pode pegar em Amós, capítulo de número 3, verso de número 7, e você vai ver que está escrito assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Repare que Deus já deixa explicado, já deixa avisado que não irá fazer nada sem antes avisar os seus. E assim, nesse vídeo, eu estou testemunhando que eu tive uma revelação de Deus por parte desses sonhos. Agora o nosso querido amigo pastor Rodrigo Timóteo também, e o homem de Deus que explica o áudio, fora tantos outros mais, meus irmãos, que nós não temos contato, espalhado para o mundo, os homens e mulheres de Deus que recebem esse aviso da parte do Senhor. Você pode ver que Israel e Irã, eles entram nessa fase de conflito, e já tem um bom tempo, desde junho, se eu não me engano, já tem esse conflito fora, o passado que sempre tem essa batalha, mas isso vem se agravando de um tempo para cá, melhor dizendo. E pastor, mas eu não tenho outra vertente de pensamento, eu acredito numa questão profética diferente. Não importa a vertente teológica que você sirva, não importa a religião que você sirva, mas para você que está vendo esse vídeo, você pode fazer essa reflexão. Ambos, eu, você e todo o restante da humanidade, estamos vivendo no mesmo globo, no mesmo planeta. E o que eu estou trazendo aqui é fato. Os fatos entre que as nações estão se inflamando, uma possível guerra pode estar acontecendo, e eu falo a nível global. Nós temos nações que podem estar longe de nós nesse momento, mas agora, o próprio Estados Unidos, Donald Trump, ele acabou de anunciar que vai entrar no meio da batalha. Nós temos a Rússia, que já fala, já tem as suas falas contra a ONU. Nós temos um acontecimento global acontecendo. E o que eu quero trazer de revelação, o que eu quero trazer de alerta para nós, a igreja de Cristo Jesus está falando e precisamos estar apercebidos àquilo que o Espírito fala às igrejas. Irmãos, é muito real. Eu não estou falando de uma especulação, não. Estou falando de um acontecimento que é real e que está batendo em nossa porta. E mais que isso, o Senhor está falando com os seus. O Senhor está falando com a igreja. Igreja, desperta. Ora vem o Senhor Jesus Cristo. Esteja pronto, esteja apercebido, esteja de pé,
porque logo logo a igreja será arrebatada. Nós precisamos estar prontos. O meu saudoso pastor Edmar, ele tem uma frase que mexe muito comigo: não é tempo de se preparar, é tempo de já estar preparado. Igreja, desperta, o Senhor está voltando.